noite a todos. Nós temos, durante este ano, refletido na série As 5 Estações. Nós nos encontramos, neste momento, na estação primavera. Hashtag esperança. Hoje nós vamos estar refletindo no Salmo 73. E nós vamos olhar para este Salmo, buscando nele uma palavra que nos dê esperança. Nós temos visto e nós temos vivido debaixo de um conceito de que Deus, sendo justo, abençoa e dá prosperidade para o justo. E nós temos vivido debaixo dessa expectativa, acreditando que Deus, sendo justo, vai nos abençoar com justiça e prosperidade imediatamente. Por outro lado, esse Deus justo vai punir aqueles que são ímpios, aqueles que são injustos, da mesma forma. Existe um ditado popular, o qual eu já ouvi muitas vezes: aqui se faz, aqui se paga. Mas há um erro nesse ditado, porque esse ditado, ele não considera a última estação, a estação eternidade. E uma vez que não considera esta última estação como parte de nossas vidas, cria um paradoxo na nossa fé. E por isso, o tema de nossa reflexão de hoje, o paradoxo da fé. E eu gostaria que você, hoje, viajasse comigo. Eu vou te convidar hoje para um passeio, para a história do autor deste salmo, Asaf. Para nós podermos compreender claramente o que este salmo nos ensina, nós precisamos voltar na história deste homem. Precisamos compreender quem foi Asaf, em que período Asaf viveu, para que nós possamos compreender tudo o que está por trás destas palavras. Para isso, eu quero convidar você a fazer um passeio comigo. E se eu estiver correto, deve ter uma plaquinha verdinha por aqui escrito saída. Sabe por que está saída aqui? É porque nesse dia Asaf saiu do ventre de sua mãe. Nós estamos no dia da data de nascimento de Asaf. E eu quero dizer para você que, na medida que eu começar a caminhar por este tablado, nós vamos avançar na história e no tempo de vida de Asaf. Quem era então Asaf? Asaf nasceu na tribo de Levi. Asaf nasceu quando Saul ainda era rei. E Asaf, nós vamos percorrer agora um pouquinho a vida de Asaf. Asaf, durante a sua vida, foi ouvindo histórias a respeito de Saul. E ele ouvia dizer que Saul era um rei perverso, um rei que não temia Deus, e que estava caçando um homem chamado Davi, e que talvez a essa altura da vida de Asaf já era visto como um herói, porque possivelmente, enquanto Asaf tinha aí aproximadamente os seus 10 anos de idade, então já percorri aqui um bom caminho, Davi já havia derrubado Golias. Davi já era conhecido por Israel como um grande guerreiro. E Asaf começa a ter, na pessoa de Davi, uma figura de um herói,
o homem de Deus, o cara que fazia coisas extraordinárias. Mas eu vou caminhar mais um pouquinho agora, e nós vamos percorrer mais um pouco da história de Asaf. E nós estamos caminhando, e você está vendo que a história está ficando para trás. Eu não posso entrar em tantos detalhes desta história. Mas agora nós estamos no momento onde Asaf já é adolescente, e Asaf vive algo extraordinário na história de Israel. Davi agora já rei, Davi decide que é hora de ir buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom há 20 anos. E Davi reúne um grupo de pessoas para ir buscar essa arca e trazê-la de volta a Jerusalém. E esse jovem adolescente da tribo de Levi, e que agora já sabia que a sua vocação era música, ele queria e trabalhava nessa área, um compositor. Ele participa a convite do rei deste momento, onde a arca então é trazida de volta a Jerusalém. E ele está agora perto do seu grande herói. Davi está iniciando uma nova jornada na sua história, agora como rei, não mais como aquele homem perseguido pelo rei Saul. E eu vou caminhar um pouco mais nessa história. A história da vida de Asaf. Bom, passamos aqui agora já alguns anos. Asaf agora está aproximadamente com 65 anos, aproximadamente. E ele participa agora de um novo grande evento na história. E olha, esse homem teve o privilégio de ser o ministro de música na inauguração do templo construído por Salomão. Ele está agora muito próximo da sua aposentadoria. E eu quero parar aqui, porque aqui nós vamos entrar dentro do Salmo 73. E é neste momento que parece que os estudiosos compreendem que Asaf escreve este salmo. Asaf inicia este salmo com a seguinte palavra, versículo 1. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. E eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos aqui no tempo presente de Asaf. Ele está escrevendo este salmo. E ele começa o salmo com a afirmação de que certamente Deus é bom. Outra tradução diz, verdadeiramente Deus é bom. E algo espetacular é porque ele começa o salmo com uma conclusão. Essa afirmação é a conclusão que ele tem a respeito de Deus. Uma conclusão feita por este homem que agora olha para trás. Preste atenção nisso, porque é importante que você entenda. Ele está olhando a história dele, todos esses 60 anos percorridos, e aí agora ele está dizendo o seguinte: certamente Deus é bom. E ao olhar para a sua história, ele não está dizendo, certamente Deus é bom para mim. Percebe isso? Ele diz, certamente Deus é bom para Israel e para com aqueles de coração puro. E olhando para a sua história e refletindo, e ele chegando a essa conclusão, ele olha num determinado momento da sua história e se lembra de um momento muito difícil da sua vida. Diz o versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Quanto a mim, os meus pés
quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Ele inicia o salmo querendo dizer para mim e para você que certamente Deus é bom para com Israel, e nos preparando, nos deixando certos disso, porque Ele vai contar para nós uma experiência da sua vida, que é uma tragédia. Ele está dizendo que quase abandonou Deus. E por quê? O que aconteceu nessa história que quase o levou a abandonar a Deus? Versículo 3 nos responde: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Para que eu e você agora possamos entender essa tragédia, nós vamos voltar para a história de novo. Então nós estamos aqui, quando ele está escrevendo, nós vamos retornar no tempo em que ele viveu a tragédia. Vocês estão me acompanhando? Então nós vamos retornar. Agora nós estamos no dia em que Asaf escreveu essa história de tragédia. Eu quero que você consiga hoje soltar sua imaginação comigo e pular para dentro dessa história. Quem sabe nós vamos dar as mãos hoje a Asaf e vamos nos ver através dele nessa história. Então, nós estamos no dia, no momento em que Asaf diz assim: quanto aos meus pés, os pés de Asaf estavam no limite de um abismo. Ele está dizendo que os pés dele estavam próximos de escorregar e cair no abismo da incredulidade. Ele estava com seus pés muito próximo de abandonar o Deus de Israel. E, segundo ele, por quê? Porque os seus olhos estavam contemplando a prosperidade dos ímpios. Bom, se nós estamos agora com Asaf, você está comigo por volta de 1000 anos antes de Cristo. Não existia internet 1000 anos antes de Cristo. Ou será? Não, né? Certeza, né? Não existia smartphone, não existia televisão, não existia fax, não existia telegrama, não existia meios de comunicação. Bom, naquele momento da vida de Asaf, ele não tinha como estar pensando que os ímpios eram os filisteus. Ele nem sabia o que acontecia na terra dos filisteus. Nós estamos no momento da história em que Asaf agora é ministro de música na cidade de Jerusalém, colocado ali pelo rei Davi. E ele está agora diante de uma situação em que os seus olhos estão vendo. É isso que diz o versículo 3. Quando vi a prosperidade. E nós, às vezes, nós lemos a Bíblia e não percebemos o que está escrito na Bíblia. Ele está dizendo: eu estou vendo os ímpios diante de mim prosperando. E o primeiro paradoxo que ele percebeu é: os ímpios prosperam. Mas então eu faço a pergunta: quem são os ímpios que ele está vendo, uma vez que ele não tinha jornal nacional para assistir e ficar sabendo o que acontecia do outro lado do país? Ora, vamos olhar então para Asaf de novo. Qual era a esfera de vida de Asaf? Asaf tinha 3 esferas de vida, onde a sua vida, vamos dizer assim, circulava. A primeira esfera era da família. A essa altura, ele já era pai, tinha filhos, casado. Mas Asaf, em momento algum desse salmo aqui, nos dá a entender que ele está tratando da sua família. Ele não está dizendo que via na sua casa a impiedade. Bom, outra esfera que ele circulava era a esfera religiosa.
como nós que estamos aqui hoje. Ele era ministro de música, ele era amigo do Felipe Magalhães, gostava de compor, cantar. Davi percebeu, que ele havia recebido da parte de Deus esta unção, e Davi o colocou para ser ministro de música de todos os cerimoniais religiosos de Jerusalém, e ele assim permaneceu ao ponto de ter sido ministro de música na inauguração do templo. E ele percorria então também pelo campo religioso, mas também não temos nenhum indício no Salmo e nem durante a história de sua época de que havia problemas com sacerdotes, de que havia problema no campo religioso. Então nós já tiramos 2 esferas da sua vida e só resta uma outra esfera, da qual os seus olhos podiam estar observando a prosperidade dos ímpios, algo que estava muito próximo dele. E essa esfera se diz e refere-se ao palácio real, porque esse era o outro lugar que Asaf caminhava. Afinal de contas, ele era ministro de música, líder, assim podemos dizer, só para nós entendermos, da igreja de Jerusalém, de todas as festividades religiosas. Ele era o responsável, colocado pelo rei Davi. Então ele era alguém próximo ao rei Davi, e circulava pelo palácio real. E quem habitava no palácio real? A família real. Quem mais habitava ali? Quem mais andava pelo palácio real? Os políticos daquela época. Quem são os políticos daquela época? Os líderes das tribos. Porque sem o apoio dos líderes, o rei não tinha reinado, não tinha como reinar. E é fácil você pensar nisso. Se você olhar um pouquinho para a história, você se lembrar de um neto de Davi, Roboão, que quando começou a reinar, ele reuniu todos os líderes das tribos. Havia 12 tribos em Israel, e aqueles líderes deram uma palavra para Roboão e falaram: olha, nos responda, como é que você vai tratar conosco com relação aos impostos? Afinal de contas, o seu pai, Salomão, teve a mão muito pesada conosco, nós não estamos mais suportando pagar impostos. E ele resolve dizer o seguinte: olha, o negócio é o seguinte, se você achou meu pai pesado, a minha mão vai ser muito mais pesada. Sabe o que aconteceu? Aqueles políticos, aqueles líderes religiosos, falaram: então você fica aí sozinho, porque nós estamos indo embora. E ele ficou somente com 2 tribos, ou 2 líderes que deram apoio para ele. As outras 10 tribos largaram. E Davi também está vivendo experiência semelhante. Ele precisa do apoio destes homens para reinar sobre toda Israel. Então, o palácio era o lugar onde vivia a família real e onde viviam esses políticos, esses homens públicos, esses líderes sobre todo o povo de Israel. Então era ali. Pode ter certeza, porque não foi nem na casa e nem no campo religioso. Era ali que Asaf estava com os seus olhos, e aí ele percebe que havia impiedade reinando sobre Jerusalém, e esses ímpios estavam prosperando. E talvez você que já é crente há muito tempo, esteja olhando para mim agora e pensando assim: ele está insinuando que Davi era um homem ímpio? Um homem segundo o coração de Deus? Eu vou dizer para você, eu não estou dizendo que Davi é ímpio, mas eu estou dizendo, e isso eu afirmo aqui hoje, que Asaf estava olhando para Davi e para todos aqueles homens e vendo neles impiedade. Nós temos um costume, parece que já é uma tradição assim entre nós, que nós sempre achamos que o ímpio é aquele que não crê em Deus. Nós sempre achamos que o ímpio está lá fora. Eu quero dizer para você hoje, querido, o ímpio talvez está sentado do seu lado. Eu vou te falar mais, hein? Pode ser que você esteja olhando aqui para um ímpio também. Sabe quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem temor a Deus.
Sabe quem que é o ímpio? O ímpio é aquele que não guarda os mandamentos de Deus. E o que eu quero dizer para você é que, às vezes, nós podemos ser vistos por alguém como ímpio. Você vem aqui todos os domingos, e quem sabe você levanta suas mãos para adorar a Deus, mas, querido, você faz isso aqui, e aí você vai na segunda-feira para o seu trabalho, e você aceita suborno. Quem está olhando para você lá na segunda-feira, vai dizer, esse cara é ímpio. Ele pratica as obras que não são de Deus. Você chega segunda-feira lá na tua empresa e você faz caixa 2. Os políticos nossos acham que isso é normal. Você chega segunda-feira, vai para a escola e cola para poder tirar nota. E as pessoas que estão ao redor, que estão olhando para a sua vida, olham e falam assim, esse cara é ímpio. E o que está acontecendo aqui é isso que eu quero que você entenda. Asaf está num grande dilema. Ele olhou para um homem que era o herói dele, agora ele está olhando para um rei. E aí eu vou ter que explicar mais uma coisa. Davi tem 2 momentos na sua vida. Existe o Davi antes do palácio, o grande herói, o homem extraordinário, o homem que escreveu o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, glória a Deus. O homem que foi capaz de escrever o Salmo 15, quem habitará na casa do Senhor? Aquele que tem o quê? Coração puro, mãos limpas. Mas existe o Davi do palácio. Agora eu vou te trazer um pouquinho dessa história. Eu não vou poder entrar em detalhes porque o meu tempo é curto. Mas o Davi do palácio é um homem que se perdeu. E isso fez com que Asaf chegasse a ter o desejo de se lançar no abismo da incredulidade. E eu vou pedir a gentileza de colocar uma frase de Rui Barbosa que elucida bem o sentimento de Asaf. Diz assim, olha, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa escreveu exatamente, eu acredito, o sentimento de Asaf. Asaf está aqui, querido, na beira daquele abismo, com vergonha de ser honesto, porque ele está olhando para o herói da sua vida, ele está olhando para aqueles líderes, e ele está percebendo a impiedade. Então eu vou só contar algumas coisas para que você entenda isso. Asaf circulava pelo palácio. Todos os dias, quando nós chegamos aqui para trabalhar, nós descemos lá na cozinha, tomamos um café. Um pãozinho gostoso, um cafezinho. E Asaf, eu acho que fazia isso antes de ir para o tabernáculo, antes de ir lá cuidar dos instrumentos, preparar o louvor para Deus. Ele chegava até o palácio antes para tomar um cafezinho. E quando ele chegava lá no palácio, ele ouvia a rádio Gazeta Jerusalém. A rádio Gazeta Jerusalém, entenda bem que é aquela coisa de telefone sem fio, sabe? A pessoa vem e começa a trazer notícia. E aí ele está lá sentado tomando um cafezinho, e de repente chega um dos servos lá da casa que já tinha amizade com ele, e chega e diz o seguinte para ele: Asaf, você está sabendo a última? Não, o que foi? O filho do rei violentou a sua irmã. Como assim? Ele estrupou a sua irmã. O irmão estrupou a irmã, né? E Asaf ficou indignado. E o rei, o que o rei fez? Nada. Como assim nada? Ele é rei. Ele foi colocado por Deus para ser juiz dessa nação. E ele tem o dever de julgar agora o seu filho. O seu filho cometeu um crime. Mas o rei não fez nada.
E aí Asaf vem no outro dia, toma café. O que o rei fez? Nada. Vem no terceiro dia, o que o rei fez? Nada. Aí ele vem num determinado dia para tomar um café e chega de novo, né, o pessoal lá da Rádio Gazeta Jerusalém. Asaf, aconteceu outra coisa aqui. O que foi? Você lembra daquele filho que violentou a irmã? Lembro. E aí o rei mandou prender? Não, ele foi assassinado. Assassinado? Como assim? Absalão, o irmão dele, matou ele para se vingar do fato dele ter violentado a irmã. E a imagem do herói, a essa altura já está desfeita. Aquele herói que derrubou o gigante Golias. E esse homem que teme a Deus, esse homem que ama compor música para Deus e que conheceu Davi dessa forma, vai se desencantando. Asaf vai se amargurando. E ele fica olhando e está vendo que, mesmo no meio de tudo aquilo, aqueles homens continuam esbanjando riqueza. Mesmo no meio de toda aquela impiedade, porque Davi, como rei, tinha o dever de fazer com que a lei de Deus fosse cumprida. E agora, aos olhos de Asaf, Davi já não era mais um homem justo. E você sabe o que ele fez com Absalão? Ele tentou encobrir o crime de Absalão, e ele ajudou Absalão a fugir para uma cidade de refúgio. Vocês conhecem a história de uma cidade de refúgio? A cidade de refúgio foi uma cidade que era uma cidade ordenada por Deus, através já do tempo lá de Moisés, para que quando alguém cometesse um crime, mas um crime não intencional, sabe, o cara virou todos os copos de vinho, perdeu a cabeça, entrou numa briga e acabou matando a pessoa sem querer. E aí quando ele volta à ação, ele percebe o seu erro, e aí ele tinha que fugir para essa cidade, porque nessa cidade ele ficaria assegurado de que não poderiam vingar a morte daquela pessoa que ele matou. Porque se ele não fosse para lá, ainda que ele fosse inocente, o pai daquele que estava agora morto, na sua ira poderia ir lá e matá-lo. Então a cidade de refúgio foi criada por Deus para dar tempo para que o homem, sentido ferido, pudesse ter tempo de se acalmar e não pecar na sua ira. Ele pudesse ter tempo para respirar, perdoar aquele que acabou cometendo um crime sem querer. Mas no meio disso, Davi percebeu uma oportunidade de mandar o seu filho para a cidade de refúgio e poder dizer, não, mas agora ele está na cidade de refúgio. Ele usa da lei de Deus de uma maneira imoral. Parece um pouquinho com o que acontece num país chamado Brasil, não parece? As pessoas usam da lei de maneira imoral, manipula a lei para poder se proteger. E Davi está fazendo exatamente isso. E Asaf agora está com o seu coração totalmente destruído. Ora, as atitudes de Davi geram todo um caos sobre a nação de Israel. Aonde começa a perpetuar a impunidade, automaticamente virá a corrupção. E aonde tem corrupção, vai ter um povo oprimido. Porque se existe corrupção, as verbas, o dinheiro, some. E aí, este homem, Asaf, que era religioso, que cuidava da música, chega lá na igreja e recebe uma irmãzinha que trazia 2 pombinhas para oferecer a Deus. E por que 2 pombinhas? Porque essa era a oferta que se dava a Deus às pessoas que não tinham posse, pobres. E chega lá, e Asaf está ali no templo, e ela fala, Asaf, você pode orar por mim? O que foi, minha irmã? Asaf, a minha mãe está com câncer.
E agora, eu estou voltando do hospital, e eles dizem que não tem recursos para atendê-la. Não tem remédio no hospital. O SUS de Jerusalém está falido. E Asaf vai no outro dia para tomar um cafezinho lá no palácio. E sabe o que ele vê? Ele chega na porta e encontra o líder da tribo de Dan. Alguém meio parecido com os nossos políticos de hoje. E aquele homem chega numa linda carruagem vermelha Ferrari, esporte, as rodas daquela carruagem com detalhes em ouro. E sabe o que tem puxando aquela carruagem? 8 potentes cavalos romano, italiano, né? Ferrari, né? E Asaf todos os dias vendo irmãos perecendo. E Asaf olha e sabe que aquele homem não tinha dinheiro para comprar aquela carruagem. Ela era muito cara. E Asaf chega ali para aquela turminha da Rádio Gazeta Jerusalém e pergunta: e como é que você viu lá o carrão, a carruagem do líder de Dan? Ah, eu vi. Como é que ele conseguiu aquilo? Ô Asaf, eu vou contar essa só para você. Disseram aí que ele superfaturou a merenda escolar de toda a tribo de Dan, das escolas. Mas ele fez isso. Não, o pior não é isso. A merenda nunca chegou nas escolas. E Asaf está sabendo então que essa corrupção começa em todo o império. As crianças não têm merenda, os hospitais não têm remédio. E ele olha, versículo 4 diz assim: eles não passam por sofrimento. O ímpio não passa por sofrimento. Ele está assistindo todo dia pessoas simples sofrendo, chorando, com doenças, enfermidade, mas ele olha para os ímpios e a sensação dele é que eles não passam por sofrimento. Ele diz: eles têm um corpo saudável e forte. No versículo 5 diz: estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. É claro, o rei, os homens revestidos de poder, na hora da enfermidade eles não correm para o SUS, eles correm para os hospitais que eles estão dotados de dinheiro para pagar, e ele não percebe o sofrimento dessas pessoas. Parece que eles não sofrem, eles nem vêm aqui sequer pedir oração. Não, eles não precisam pedir oração, porque eles sabem que eles têm um bom plano de saúde, eles conseguem atendimento dos melhores médicos. Para que orar? Mas o povo, ele via lá todo dia sofrendo, padecendo. E o coração de Asaf, a essa altura, querido, já não suportava mais. Vergonha de ser honesto. Vergonha de ser cristão. Vergonha era o sentimento do coração dele. O filho que foi para a cidade de refúgio, agora volta e se junta com esse bando de homens que já se tornaram corruptos, porque Davi já não dominava mais nada. Você sabe o que acontece quando a pessoa começa a fazer coisas erradas? Os outros veem nele a oportunidade de agora chantageá-lo. Davi perde totalmente o poder. E aí, o seu filho Absalão começa a perceber e começa a reunir homens, reunindo homens. E aí ele faz o seguinte: ele impede o rei Davi de continuar reinando. Primeiro impeachment, lá em Jerusalém. Ele impede, e aconteceu recentemente aqui, né? Você sabe que eu fico lendo e fico pensando: nossa, as coisas não mudam, as pessoas não mudam, a maldade são as mesmas, as coisas estão por trás, as mesmas histórias. E agora, diante de tudo isso, Davi, mais tarde, retorna ao poder. Davi já não, aos olhos desse homem, já não valia muito. Ele diz o seguinte, no versículo 13: certamente
foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. E talvez você está aqui hoje e você está com esse sentimento no seu coração. De que me adianta ser honesto? Do que me adianta ser cristão? Do que me vale caminhar com Deus justo? Se os ímpios lá fora estão prosperando e a minha empresa está falindo, eu estou vendendo meus bens para poder manter-me dia após dia. Eu estou vendo tudo que eu conquistei diluindo na minha mão. E talvez seja esse o sentimento que está no seu coração. E talvez você está igual a Asaf aqui, com o teu pé no abismo, pronto para jogar-se no mar da incredulidade. Pronto para jogar tudo para o inferno. Mas algo extraordinário acontece nessa história. Há uma visitação sobre este homem. E isso nos traz esperança. E é por isso que eu fui com vocês até lá na frente da vida dele. Porque ele não terminou aqui a vida dele. Ele não se lançou nesse mar. Alguma coisa interrompeu. De tal forma que depois ele olha e ele diz: Deus foi bom para com o povo. E ele não está dizendo Deus foi bom com ele, foi com o povo. Porque o povo todo estava sofrendo, não era só ele. E aí agora ele redescobre um caminho. Ele estava ali se jogar. Eu vou dizer uma coisa para você. Você está aqui essa noite. Talvez você tenha até vergonha de assumir que você esteja nessa posição. Eu já tive aqui. Eu acho que já segurei a mão de Asaf num determinado momento. E eu já disse para Deus certa vez: do que vale ser fiel? Às vezes nós somos apunhalados até pelos irmãos da casa, da igreja. E eu tenho certeza de uma coisa. Quando eu estava com meus pés ali, o que aconteceu com Asaf aconteceu comigo, o que aconteceu comigo com Asaf vai acontecer com você. Asaf ouviu o sussurro. Ele estava ali. Ele ia jogar tudo para o inferno. Mas ele ouviu um sussurro. A voz do Pai: eu estou aqui. Você consegue ouvir isso? Eu estou aqui. E às vezes Deus fala das mais diversas formas esse sussurro. E Deus entrou na minha história e falou isso para mim. Deus entrou na história de Asaf e falou isso. Asaf não suportava mais isso, porque havia esse paradoxo na vida dele. Os ímpios prosperam. Quando ele esperava e tinha expectativa de que o Deus justo fizesse com que os ímpios sofressem, fossem castigados. E aí ele depara, e ele diz o seguinte no versículo 14: pois o dia inteiro eu sou afligido, todas as manhãs sou castigado. O segundo paradoxo que ele se depara é esse. O justo sofre. Eu estou esperando que Deus, sendo bonzinho e justo, Ele vai só me dar prazer, alegria, paz, gozo. A minha vida vai ser repleta, de mar de rosas, como dizem por aí. E ele depara e descobre que ele sofre. E é interessante, ele não fala aqui qual é a aflição dele. Mas eu fico imaginando que a aflição dele é ir todo dia lá cedo no palácio, tomar café e ficar olhando aqueles homens que prosperavam e o coração dele se enchendo de amargura. E ele diz no versículo 12: assim são os ímpios, sempre despreocupados e aumentando suas riquezas. Eu acho que ele ia lá no palácio e tomava café e todo dia ele via aquilo aumentou a amargura do seu coração. Mas aí vem Deus e dá esse sopro, esse sussurro, traz esperança, traz vida para ele, faz com que Asaf recoloque na sua vida as dimensões corretas. O homem que não olha para Deus, o homem que tira Deus da jogada, que fica olhando para os ímpios, que está olhando para os homens ao seu redor,
E mesmo que esse homem seja o homem segundo o coração de Deus, vai encontrar neste homem falhas. E se você ficar olhando para o homem, você vai chegar nesse caminho, vai chegar nesse lugar. E se você tem andado assim, você já está nesse lugar. E você perde noção das dimensões da vida. Porque sem a eternidade nós nos perdemos. Sem a eternidade, a sua relação com Deus se transforma numa relação de culpa, de conquista, onde você está sempre trabalhando para tentar conquistar Deus e receber dele favor. Sem a dimensão eterna na sua vida, sem a dimensão real do que Deus é na sua vida, a sua oração é a oração sistema SAC, sistema autoatendimento ao consumidor. Você ora para Deus simplesmente para trazer a Deus pedidos e reclamações da sua vida. Sem a dimensão correta, sem a eternidade na sua vida, você tem uma visão errada da família. E a família se torna para você apenas um lugar onde você tenta encontrar sentido para a sua vida. E aí você se depara com pessoas por aí tentando encontrar sentido, e ela diz assim: pastor, minha esposa faleceu, minha vida não tem mais sentido. Está errado. O sentido da vida não está na esposa, o sentido da vida não está no marido, o sentido da vida não está no filho. Você tirou a dimensão eterna e você colocou o sentido da sua vida em coisas temporais, passageiras. Se você não tiver a dimensão eterna, essa última estação na sua vida, esperança, porque só nela que a esperança se faz real. A sua vida profissional se torna apenas um lugar onde você está preocupado com sua realização pessoal. Aí você estuda, trabalha para você poder ter. Pastor, eu fiz meu MBA. Agora eu sou doutor. Já sou mais que doutor. A tua vida profissional sem a visão eterna é só uma conquista de coisas passageiras. Então a vida se torna sem sentido. E aí você fica nesse lugar. E aí você está aqui, versículo 16. Quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil. Até que eu entrei no santuário. E quando você volta para Deus, você olha para Deus, tudo passa a ter sentido. A sua relação com Deus, ela é transformada. A sua relação com Deus, agora, é uma relação baseada na gratidão, no amor. Você se relaciona com Deus porque descobriu quem Deus é para você, e não porque você está querendo favores de Deus. A sua oração, ela deixa de ser sistema autoatendimento ao consumidor, e você percebe que orar agora é algo muito mais significativo, e que esse tempo precioso é o tempo de descobrir o Pai. Orar é aprofundar o relacionamento com o Pai. Você descobre que a família não é o lugar para te dar sentido, mas é o lugar onde Deus te colocou para você aprender a amar. Porque Deus está construindo através da família a imagem de Cristo em você. É o primeiro lugar para amar. Você percebe quando se traz Deus para a dimensão da sua vida, quando você traz o eterno, que a vida profissional não é a conquista de diplomas, embora elas podem até fazer parte desse processo, mas que a sua vida profissional é uma vocação de Deus, que Ele te deu para Deus, e isso faz diferença. Então eu quero dizer hoje para você, se você está aqui, nesse lugar, se o teu coração está cheio de amargura, porque você tem olhado a prosperidade do ímpio,
ou talvez porque você perdeu a perspectiva da eternidade na sua vida, está olhando de forma errada para a vida. Eu quero dizer hoje, Deus está aqui dizendo: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filha. Eu quero entrar de novo na tua história. Volta para o santuário. Abre o teu coração. Porque eu quero reescrever a tua história e enchê-la de vida e esperança. Porque só em Deus se tem esperança. E em Deus, a esperança é certa. Porque Ele é fiel para cumprir toda a sua promessa. Se você está nessa linha, eu quero orar por você. E talvez você esteja julgando homens. Porque Asaf olhou para Davi. E é interessante porque lá no final, de muito tempo depois, o próprio Deus afirmou que Davi tinha as mãos sujas. E disse: você não vai construir minha casa. Tuas mãos estão cheias de sangue inocente. Não era o sangue do filisteu Golias. Era o sangue daqueles que ele não havia feito a justiça. Mas passa-se o tempo e Deus pede para que Lucas relate. Escreva aí, Lucas. Para que um dia ele saiba: Davi era um homem segundo o meu coração. Porque em meio a todos os erros, ele sempre buscava a Deus. Em meio a todos os erros que ele cometeu, ele era capaz de voltar e dizer: Senhor, preciso de Ti. Não retire de mim o Teu Espírito. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos.